Olá, o vídeo de hoje trata do caso Tânia Bulhões. Esse foi fruto aí também de indicações tanto no meu canal como nas minhas redes sociais, em razão do acontecido nos últimos dias. Então, primeiro eu vou narrar um pouquinho do que foi o caso e depois eu vou colocar 3 institutos aqui envolvidos: propriedade industrial, direitos autorais e direito do consumidor. Bom, essa empresária, ela começou as atividades dela de forma efetiva mais ou menos em torno de 1989 e foi entrando aí nesse nicho de produtos de luxo. Ela tem vários produtos relacionados a esse segmento, a essa classe social. Então são produtos com valor elevado, não somente relacionado ao âmbito financeiro, ao âmbito econômico, mas também ao conceito de exclusividade, de autenticidade, todo o status que envolve a aquisição de um produto de luxo. Ela tem várias coleções que ela sempre falou que ela produz, é ela que desenha, mas se trata do que a gente chama de marca branca, aonde o empresário cria, mas não fabrica. Então ela tem os seus fornecedores. Recentemente ela adquiriu a fábrica da Limoges, na França, e também está construindo uma fábrica em Minas Gerais, não sei se terminou, para atender a sua demanda e também parar de terceirizar a fabricação dos seus produtos. Então, assim, é uma linha muito específica, são produtos muito específicos. E aí, o que aconteceu? Uma determinada consumidora dos produtos da Tânia foi para a Tailândia e ali se deparou com uma xícara idêntica à xícara comercializada da linha da coleção dela, Marquesa, só que com preço bem reduzido. Ela falou, lá estava em torno de R$ 5, aqui uma xícara dessa mais de R$ 200, uma xícara, né? E aí ela se sentiu lesada, ela se sentiu enganada, e ela falou, poxa, assim, como que eu adquiro, né, louça de uma marca exclusiva, autêntica, super conceituada, caríssima, vou para o exterior e vejo a mesma coisa. E aí ela postou nas redes sociais, deu maior confusão, as pessoas começaram a questionar, e aí a empresária se apresentou e aí ela deu o seu depoimento numa entrevista dizendo que ela tem esses fornecedores, que esse fornecedor de forma específica quebrou uma cláusula contratual, aonde ele pegou peças aí que estavam danificadas, sem autorização dela, e ele vendeu. Danificadas ou que não atenderam, né, a qualidade, o controle de qualidade, foi e vendeu, sem pedir autorização a ela, sem a ciência dela. E aí deu no que deu. Mas ela reafirmou de que as peças são autênticas, são exclusivas. Tudo bem, ela utiliza borboleta, ela utiliza limão, ela utiliza folha, mas a forma como ela faz é a criação dela, a forma como ela desenha é a criação dela. E aí ela colocou essa situação, né, dizendo então que ela foi vítima, né, ela foi vítima de uma situação. Só que os questionamentos continuaram, principalmente porque resgataram uma história dela lá de 2010, aonde ela foi condenada por fraude fiscal em comércio exterior, uma coisa parecida ali com o caso da Aslu também, aonde se cria empresas laranjas e aí vai fazendo compras e vendas sucessivas da mercadoria para quando ela chegar no Brasil, chegar com preço reduzido e pagar um imposto menor do que o devido. E aí, na época, ela fez a delação premiada, evitou de ser presa, resolvido o problema, mas resgataram isso, justamente questionando a situação dela, de que ela teria praticado uma fraude, que ela era uma fraude, parará, parará. E aí ela veio novamente a público, falou o que tinha que falar e recentemente comunicou também que 4 linhas, né, 4 coleções dela estão sendo retiradas da venda, né, estão sendo retiradas dos produtos dela, que seria a Marquesa, fruto aí do problema, Mediterrâneo, Entre Rios e Lírio. Então essas 4 coleções não serão mais comercializadas e ela informou ainda que aquele consumidor, aquele cliente que se sentisse lesado, que se sentisse, né, que foi enganado, poderia solicitar o reembolso dela, que ela faria o reembolso. E assim sossegou a história por enquanto, né? Ficou o questionamento e ela apresentou então que ela foi vítima. Eu vou falar dos dois lados então. Primeiro com relação a ela. Bom, ela tem uma marca, a marca é registrada no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Faz parte da propriedade industrial de um empresário,
tem proteção nacional e pode ter a proteção internacional também. Essa proteção evita que alguém use a sua marca. E se vem a usar, sofre as consequências, salvo quando é com autorização do uso da sua marca. Então você tem a proteção da marca. Apesar da marca representar produtos e serviços, ela não é o produto e o serviço, efetivamente. Então ela não abrange, por exemplo, no caso dela, a louça em si. É só o que representa aquela louça proveniente da marca, da questão da exclusividade, da autenticidade e todos os conceitos que envolvem um produto de luxo. Poderia-se pensar que dentro da propriedade industrial, nós temos o desenho industrial ou design, de que ela poderia ter um registro disso. Ela poderia registrar a sua louça como desenho industrial? Sim, se essa louça trouxesse um conceito novo, uma forma exterior nova. Enquanto é uma simples xícara, não. Enquanto é um simples prato, não. O desenho industrial não abrange o desenho em si, né? A arte que ela desenvolve. As borboletas, o limão, a folha, ou seja lá o que for, né? Isso não é abrangido pelo desenho industrial. Então, não há que se falar em crime contra propriedade industrial. Não há essa situação aqui, nem cometido por ela, nem cometido pelo fornecedor fabricante dela, porque não há registro aqui de desenho industrial. Contudo, quando você olha essa louça e essa arte que ela produz, ela tem várias, tem de árvores do Brasil, tem várias coisas ali, né? Ela vai produzindo as suas linhas, isso seria desenho, o quê? Direitos autorais, um desenho não de propriedade industrial design, mas desenho relacionado a direitos autorais. E de fato ela poderia ter essa proteção. Por que eu estou falando poderia? Porque ela fala que ela não tomou esse cuidado. Com relação às coleções que ela desenvolve, ela nunca se preocupou em proteger a criação, as criações dela, para justamente quando for questionado, ser mais fácil de provar a autenticidade e a exclusividade, ou seja, a autoria da criação. Tal como é um quadro, uma obra de arte. Ela não fez isso. Poderia ter feito? Sim. Deveria fazer? Para ontem. Por quê? Porque assim, num debate como esse, ela não precisa provar que é dela, por exemplo, com uma perícia. A partir do momento que ela já fez esse registro, é dela. E aí ela acabou. É uma produção dela, é uma criação dela, é uma obra de arte dela. E aí, nesse aspecto, ela não teria praticado o crime, a não ser que ela estivesse copiando de alguém. Então, por exemplo, essa linha marquesa não é produto dela, foi outra pessoa que desenvolveu e ela copiou. Igual, por exemplo, o limão, né, gente? Essa louça com limão siciliano, lá fora é muito utilizada. A forma dela representar o limão siciliano pode ser diferente do que tem, por exemplo, na Grécia, mas não é a mesma coisa, né? E aí não haveria crime. Agora, se eu chegar e provar que a linha, a coleção dela é produzida por outra pessoa, ela copia dizendo que é dela, aí sim haveria um crime, uma infração contra, né, os direitos autorais de alguém. No caso é o oposto, ela diz que é dela. Então, se alguém reproduzir, haverá crime. No caso ali do fornecedor, ele não reproduziu. Ele pegou peças danificadas ou que não passaram no controle de qualidade e revendeu sem autorização e ciência dela. Consequentemente, se ela não autorizou, ela não tinha ciência. E com preço muito abaixo, porque mesmo se ela autorizasse, provavelmente não seria por R$5, para não afetar a marca dela. Ele praticou um crime, uma infração, contra uma relação contratual. Poderia praticar contra os direitos autorais dela se ele dissesse que é dele, né? E saísse vendendo aí como se fosse dele. Então, a prática da infração, pelo que ela expôs, foi desse fabricante, desse fornecedor. Então, de fato, ela poderia mover uma ação contra ele pela reparação de danos, até porque tem dano que ela sofreu que dificilmente ela vai poder resgatar.
que é o terceiro problema, é o terceiro instituto, que é do direito do consumidor. Mesmo que ela se coloque ali, ela prove que as criações são delas, houve uma quebra de confiança, houve uma reação de questionamento às produções, às criações dela. Isso você não consegue resgatar. Tanto que ela tirou as linhas, as coleções, como ela chama, e ofereceu o reembolso. De fato, muitos consumidores não vão querer, talvez, comprar mais produtos dela por conta desse questionamento. Mas será? Será que ela falou a verdade? Será que é isso mesmo? Então é isso que você acaba em 1 segundo numa rede social, pode demorar anos para resgatar. Então ela já está tendo danos. E por mais que ela prove a verdade, esses danos são irreversíveis. Ela pode minimizar os efeitos desses danos, mas o dano em si, nenhuma indenização, nenhum ressarcimento vai tirar, porque não é uma peça qualquer, é uma peça de luxo relacionada a um segmento específico. Ela poderia ter continuado como os outros fabricantes fazem, né? Continuar vendendo e ponto final. Mas assim, esse questionamento dela, os outros fabricantes não têm. Você sabe se a bolsa é falsa ou verdadeira? O que está sendo questionado dela é se a criação é dela, certo? Então, com relação aos consumidores, a princípio não houve nenhuma fraude, nenhuma prática de nenhuma infração, a não ser a quebra de confiança em razão de um questionamento. Agora, se ficar provado que as criações não são dela, né, de que ela copiava de alguém, aí sim nós também teríamos uma infração, um crime relacionado ao direito do consumidor dessa enganação, né, de levar, dessa fraude, de levar a acreditar em algo. Agora, gente, isso não interfere no valor. O valor da mercadoria, o empresário coloca o que ele quiser, paga quem quiser. Isso do dizer que é um artigo de luxo e vender como artigo de luxo, não há crime, não há problema nenhum. Você não está enganando o consumidor, porque quem entende que é luxo é a sociedade. É a sociedade que atribui determinada marca, determinado produto, é aquilo como luxo. E um dos fatores que leva a ser luxo é o preço. Então é fato. Por quê? Porque o preço vai diminuir o número de consumidores e vai trazer a questão da exclusividade. Então, com relação ao valor praticado, não há problema nenhum. Ela vende pelo valor que ela quiser, compra quem quer. Só ficaria realmente alguma infração, algum crime, se realmente ficasse provado de que ela disse que ela fez, que ela criou e ela não criou nada. E volto a dizer, mas é limão siciliano, é borboleta, é não sei o quê, todo mundo faz assim. Os direitos autorais, eles envolvem a forma como isso é desenhado, a forma como isso é reproduzido. Várias pessoas podem desenhar borboletas de forma diferenciada, né? A estampa que é feita, a forma como a borboleta, o limão é colocado, tá certo? Xadrez é xadrez, mas talvez eu crie uma forma de um xadrez diferenciado de todos, eu crio um estilo novo com xadrez. A criação é minha. E aí eu vou ter direitos autorais sobre ela, né? É mais ou menos nesse caminho aí. Espero ter esclarecido e até o próximo vídeo.